Augusto Cury não nasceu em berço de ouro, nem foi treinado desde jovem para ser um dos escritores mais lidos do mundo. Sua origem era simples, sua infância marcada por limitações e sua juventude dominada pelo ceticismo. Ele era um ateu convicto, um cientista racional que acreditava apenas no que os olhos podiam ver. E é justamente aí que começa o ponto de virada. Você já se questionou sobre aquilo que não se pode medir? Já sentiu que, apesar de ter controle sobre tudo, algo ainda faltava dentro de você? Cury mergulhou no mundo da psiquiatria e das emoções humanas para tentar entender o caos interior que ele mesmo vivia. Suas investigações o levaram a estudar a mente de figuras como Jesus Cristo, mas o que era para ser apenas uma análise científica se transformou em uma colisão de realidades. Como um homem como Jesus, sem exército, sem riqueza, sem poder político, impactou a humanidade por mais de 2000 anos? Essa pergunta não deixou mais Cury em paz. A partir desse ponto, seus livros deixaram de ser apenas uma análise clínica da mente humana. Tornaram-se cartas de fé, esperança e lucidez. Aquele ateu frio deu lugar a um homem profundamente tocado pela espiritualidade. E mais do que isso, alguém disposto a compartilhar com o mundo a importância da fé para a saúde emocional. Já parou para pensar se você está buscando respostas só na lógica, enquanto sua alma grita por algo maior? A transformação de Augusto Cury não aconteceu de forma imediata, nem foi baseada em um momento milagroso. Ela foi construída como uma ponte, pedra por pedra, entre a mente e o espírito. Ele começou a enxergar que o vazio existencial não era uma falha pessoal, mas um sinal de alerta. As pessoas buscavam antidepressivos, mas o que faltava nelas era sentido, era fé, era conexão com algo que transcende o cotidiano. Você já percebeu que o que te adoece pode não estar fora, mas dentro de você? Foi assim que nasceu o conceito de gestão da emoção, um dos maiores legados de Cury. Ele percebeu que a mente humana é como um jardim. Se você não planta flores intencionalmente, o mato cresce por conta própria. E uma das sementes mais poderosas que ele descobriu foi a fé. Não uma fé religiosa e cega, mas uma fé racional, prática, que ilumina os becos escuros da ansiedade, da tristeza e do medo. Será que você tem regado as sementes certas dentro de si? Com o tempo, Cury passou de médico para missionário, de cientista para mensageiro. Seus livros começaram a alcançar não só leitores, mas almas feridas, mentes esgotadas, corações quebrados. E o mais incrível, ele não apenas ensinava as pessoas a se curarem, mas mostrava que aceitar Jesus podia ser o início de uma cura profunda e permanente. Você já tentou viver com Jesus como centro da sua mente, e não só da sua crença? Augusto Cury não apenas escreveu sobre dor e superação, ele viveu cada linha. Mesmo sendo um dos autores mais lidos do mundo, enfrentou crises emocionais profundas, dúvidas existenciais e batalhas internas silenciosas. Sucesso não o blindou da dor. Isso te surpreende? Pois é. Nem a fama é escudo contra os conflitos da alma. E foi justamente nessas crises que ele encontrou a verdade que liberta. Cury era ateu. Acreditava apenas na razão, na ciência, na lógica. Mas a mente humana o desafiava de forma implacável. Como explicar os vazios que nem terapia nem remédio preenchiam? Como entender pessoas bem-sucedidas querendo desistir da vida? A resposta não estava nos livros de medicina. Estava no Evangelho. Estava em Jesus. E quando ele permitiu que essa verdade entrasse, tudo mudou. Você já abriu espaço para essa resposta na sua vida? Ou ainda tenta preencher seus vazios com conquistas externas? Hoje, ele fala de fé com a mesma convicção que fala de ciência. Ele mostra que razão e espiritualidade não são inimigas. Ao contrário, são irmãs que caminham juntas. Ele afirma que Jesus foi o maior educador da história, o maior especialista em emoções humanas, o mestre da empatia, o médico da alma. E você, tem permitido que esse mestre te ensine a viver? Augusto Cury criou teorias que impactaram o mundo, como a inteligência multifocal e a síndrome do pensamento acelerado. Mas, por trás desses nomes complexos, existe uma motivação simples: aliviar o sofrimento humano. Sua missão sempre foi clara. Ele não queria apenas ser reconhecido como médico ou escritor. Queria ser ponte entre o caos emocional e a paz.
entre o desespero e a esperança. E essa ponte tem nome: Jesus. Você já se sentiu acelerado, como se sua mente não desligasse nem por um segundo? Já se culpou por sentir tristeza mesmo tendo tudo? Augusto Cury não te condenaria. Ele te entenderia. Ele mesmo já passou por isso. Ele ensina que o maior inimigo da nossa felicidade não está fora, está dentro da nossa mente. E que só com fé, com perdão, com ressignificação, conseguimos reprogramar nossos pensamentos. Sua fé o tornou mais humilde, mais acessível, mais empático. Cury já vendeu milhões de livros, mas sua maior alegria é quando um jovem o abraça dizendo que desistiu de se matar depois de ler uma de suas páginas. Ele já salvou vidas sem bisturi. E sua ferramenta mais poderosa foi a palavra. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma. A mesma palavra que está ao seu alcance agora mesmo. Cury não apenas escreveu sobre inteligência emocional, ele a viveu no campo de batalha da mente. Ao estudar suas próprias dores, medos e limitações, ele percebeu algo que muitos ignoram. A mente humana é uma fábrica de pensamentos, e sem gerenciamento, ela pode destruir qualquer chance de felicidade. Você tem sido gerente ou refém da sua mente? Ao observar pacientes em crises intensas e ao analisar sua própria vida, Cury desenvolveu o conceito de síndrome do pensamento acelerado, uma praga moderna que afeta milhões sem que percebam. Ele não parou aí. Criou o método da Escola da Inteligência e passou a formar professores, alunos e famílias. Você tem se educado emocionalmente ou apenas reagido? Sua trajetória mostra que mesmo uma mente caótica pode ser treinada, reprogramada e direcionada para construir, amar, servir e liderar. Mas exige intencionalidade. O que você tem feito todos os dias para se tornar uma mente livre? Lembre-se, se você não treinar sua mente, o mundo fará isso por você e talvez não goste do resultado. Um dos momentos mais marcantes da vida de Augusto Cury foi quando, depois de anos como ateu convicto, ele se viu diante de uma pergunta incômoda. Por que, mesmo conhecendo todos os mecanismos da mente, ele ainda sentia um vazio? Ele mergulhava em pesquisas, em suas teorias, nos livros, mas a alma seguia inquieta. E você? Tem preenchido sua mente, mas esquecido de nutrir o espírito? Foi então, em um processo silencioso e transformador, que ele começou a questionar não mais a ciência, mas a ausência de fé. Cury percebeu que, apesar de todos os avanços da psicologia, havia um ponto de partida negligenciado, o sentido da existência. E nesse ponto, ele se deparou com Jesus, não como uma ideia religiosa, mas como uma presença viva, uma referência existencial. Já parou para pensar que o que falta em você talvez não seja mais conhecimento, mas fé? Seu testemunho não é de alguém que abandonou a razão para seguir a fé, mas de quem usou a razão até os seus limites e ali encontrou a fé como ponte. Isso te confronta? Te inspira? Ou apenas passa despercebido? Talvez essa seja a hora de olhar para dentro e fazer as perguntas que mais evitou. O que te impede de experimentar a fé com inteligência e verdade? Após sua conversão, Augusto Cury não apenas continuou produzindo, mas seus livros passaram a carregar uma profundidade ainda maior. Obras como O Mestre dos Mestres e O Mestre da Vida mostram claramente essa nova perspectiva, onde a figura de Jesus não é apenas admirada, mas estudada como o maior gestor da emoção da história. Já se perguntou por que um ex-ateu colocaria Cristo nesse pedestal? Talvez porque, no fundo, todo ser humano anseia por um referencial seguro e eterno. Cury começou a enxergar em Jesus não apenas o personagem central da fé cristã, mas um estrategista emocional sem igual. Alguém que, mesmo diante de traidores, perseguições e dor, não perdeu o controle da própria mente. Quantas vezes você se perde no calor de uma discussão, se afoga na ansiedade, ou é dominado pelo medo? E se você pudesse aprender a reagir com a mesma lucidez de Cristo? É isso que ele propõe em suas obras. Mais do que vender livros, ele propõe uma revolução silenciosa. Formar pensadores, gestores das próprias emoções, seres humanos que não apenas existam, mas vivam com propósito. E isso só é possível quando se une razão e fé. Está disposto a fazer essa junção dentro de si? Cury sempre afirmou que as maiores prisões não têm muros nem grades. Elas são mentais.
E essa percepção ficou ainda mais clara após sua transformação de ateu cético para cristão consciente. Ele percebeu que o maior cárcere da humanidade é a falta de sentido. E é isso que tem consumido milhões de pessoas por dentro. Uma vida sem porquê. Já se perguntou por que tantos desistem, mesmo tendo tudo materialmente? Será que não é porque falta aquilo que o dinheiro não compra? A fé, para Augusto, foi o divisor de águas. Antes, ele era um estudioso da mente. Depois, se tornou um mensageiro da alma. Suas palestras, suas entrevistas, seus textos ganharam uma urgência diferente. Não era mais apenas ciência, era verdade de vida. Um médico que passou a enxergar o espírito, um escritor que passou a ver a eternidade. E isso o levou a dizer que o maior projeto da humanidade é formar pensadores que saibam amar. Agora pense, o que você tem feito com a sua mente? Que tipo de pensamentos tem alimentado? Você tem protegido sua emoção ou tem sido vítima dela todos os dias? A proposta de Cury é clara. Ou você domina seus pensamentos ou será escravizado por eles. E só há um caminho seguro de libertação: Jesus. Em suas obras, Augusto Cury nos convida a algo revolucionário: pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Parece simples, mas a maioria das pessoas vive no automático, sendo empurrada por impulsos, pressões e medos que nunca questionam. Ele criou o conceito de síndrome do pensamento acelerado e mostrou como estamos adoecendo sem perceber, porque perdemos a capacidade de silenciar a mente. E se o seu maior cansaço não for físico, mas emocional? Após sua conversão, Cury começou a unir ciência e fé de forma brilhante. Ele afirma que Jesus é o maior mestre da emoção da história e que os evangelhos são um tratado profundo sobre inteligência emocional. Segundo ele, nenhum outro personagem da humanidade lidou com rejeição, traição, abandono, dor e morte com tanta lucidez quanto Cristo. E isso não é apenas uma crença religiosa, é uma constatação clínica e histórica. Cury desafia os leitores a enxergar Jesus não apenas como figura espiritual, mas como modelo de gestão da emoção. E essa é uma chave poderosa. Se você está vivendo ansioso, aflito ou preso ao passado, talvez esteja tentando lidar com a dor sozinho. E quando tentamos ser fortes demais por muito tempo, acabamos por dentro. O que Cury ensina é: reconheça sua fragilidade, aceite ajuda e coloque Jesus no centro da sua reconstrução. Augusto Cury também expôs uma das maiores armadilhas do nosso tempo: a falta de sentido. Ele alerta que estamos formando uma geração brilhante em tecnologia, mas pobre em propósito. E quando a vida perde o sentido, até os pequenos problemas se tornam insuportáveis. Você já se perguntou qual é o seu propósito real? O que você está construindo que permanecerá além da sua própria existência? A jornada de Cury é marcada por conquistas extraordinárias. Mais de 70 milhões de livros vendidos, traduzidos em mais de 70 países, palestras em grandes universidades e prêmios internacionais. Mas ele mesmo afirma que nenhuma dessas vitórias se compara ao dia em que aceitou Jesus como Senhor da sua vida, porque naquele momento ele deixou de ser apenas um homem bem-sucedido para se tornar um homem completo. Cury mostra que, mesmo com todo o conhecimento acadêmico e reconhecimento mundial, o coração humano continua faminto por algo que ciência nenhuma pode preencher. E é aí que entra a fé, não como fuga da realidade, mas como mergulho na essência. Porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em viver com propósito, fé e amor. O que tem preenchido o seu coração nos últimos dias? E se a resposta for nada, talvez seja hora de olhar para cima. A mente de Augusto Cury não parou na teoria. Ele criou programas práticos aplicados em escolas, empresas e hospitais, com foco na gestão da emoção. Seu objetivo? Ensinar as pessoas a se tornarem autoras da própria história. Porque, segundo ele, se você não escrever os capítulos da sua vida, alguém fará isso por você. E esse alguém talvez não tenha os mesmos sonhos que você. Quem tem escrito sua história ultimamente? Suas feridas, o medo ou o sistema? Outro ponto poderoso de sua jornada foi sua transformação espiritual. Cury, que já foi ateu, passou por uma experiência tão profunda com Cristo que mudou não só sua fé, mas a forma como via o ser humano. Ele percebeu que a inteligência emocional sozinha não basta. A alma precisa de algo maior. A fé passou a ser, para ele, a ponte entre o caos interior
e a paz verdadeira. E é essa paz que ele tenta transmitir a cada livro, a cada fala, a cada gesto. Augusto também nos lembra que os maiores heróis não são os que aparecem na televisão, mas os que levantam todos os dias para lutar pela própria mente, pela própria fé, pelas pessoas que amam. E você, tem sido herói da sua própria história? Tem enfrentado as vozes que tentam te limitar? Ou tem se rendido ao cansaço emocional? Cure e prova com sua vida que é possível vencer dentro antes de vencer fora. E essa talvez seja a maior de todas as conquistas. O legado de Augusto Cury não se resume a livros vendidos ou palestras lotadas. Seu verdadeiro impacto está nas vidas transformadas, nos jovens que voltaram a sonhar, nos pais que aprenderam a amar com mais empatia, nas pessoas comuns que entenderam que saúde emocional é um direito, não um luxo. Ele nos ensina que mudar o mundo não é tarefa de gênios isolados, mas de corações dispostos a evoluir, a aprender com a dor e a estender a mão ao próximo. Sua conversão ao cristianismo marcou uma virada definitiva em sua missão. Para ele, fé não é muleta, é força. Não é fuga, é enfrentamento. E mais do que uma crença, passou a ser uma âncora em meio ao caos. Ele fala de Jesus não apenas como Salvador, mas como o maior mestre de inteligência emocional da história. E ao olhar para sua trajetória, percebemos que sim, é possível unir ciência e espiritualidade, razão e fé, teoria e prática. Se há algo que você pode levar de tudo isso, é que não importa de onde veio, quantas dores carrega ou o quanto já desacreditou de si mesmo. Sempre há tempo para recomeçar. Sempre há um novo capítulo a ser escrito. E quando você entrega sua história ao autor da vida, as páginas que vêm pela frente podem ser muito mais incríveis do que tudo o que você viveu até agora. O mundo precisa de mais pessoas como você, curadas, conscientes, conectadas e dispostas a fazer a diferença. Até o próximo vídeo.